Conexão Brasília, Nova Manhã. Com o Diego Amorim, que hoje traz aqui o comentário dele, ele gravou pra gente com um resumo do fim de semana. O fim de semana foi agitado, hein, Michele Trombelli? Tem Davi Alcolumbre na presidência do Senado, o Boulos com esse almoço aí com a Marta Suplicy em São Paulo, o Eduardo Paes também atuando no cenário do Rio de Janeiro, que infelizmente foi de muita chuva, causando mortes também. O governador tá de férias, né? Tá retornando, cancelou as férias e tá retornando. Então o Eduardo Paes teve que, de algum modo, atuar um pouco mais ali, ser mais protagonista, né? E esse é o resumo que o Diego Amorim traz aqui pra gente. Bom dia, Michele, bom dia, Nonato, bom dia, ouvinte da Nova Brasil FM em todo o país. Hoje eu queria trazer 3 assuntos do fim de semana pra gente, mais uma vez, aprender sobre a política de maneira geral, mas mais especificamente, claro, sobre a política brasileira. O primeiro assunto que eu trago para você, nosso ouvinte, hoje, é a possibilidade do senador Davi Alcolumbre, ele que é do Amapá, voltar a presidir o Senado Federal. O Davi chegou ao poder no Senado Federal lá quando da eleição de Jair Bolsonaro, depois daquela eleição tumultuada que nós tivemos em 2018, com Lula preso, Bolsonaro vencendo o Haddad, não sei se você ouvinte se recorda, e o Renan Calheiros, o todo-poderoso alagoano Renan Calheiros, estava certo de que assumiria ali o comando do Senado Federal quando surge Davi Alcolumbre, um senador do chamado baixo clero, aparentemente inexpressivo, pouco conhecido, senador de primeiro mandato, e ocupa então a cadeira de presidente do Senado Federal. O Davi Alcolumbre tentou continuar no comando do Senado em meio ao governo Bolsonaro, fazendo uma manobra constitucional, mas era proibida a reeleição dele, porque a Constituição veda a reeleição dentro de uma mesma legislatura, ou seja, entre uma eleição geral e outra, entre uma eleição para presidente da República e outra, presidentes das casas legislativas, do Senado e da Câmara, não podem disputar a reeleição. Pois bem, Davi Alcolumbre conseguiu colocar então no comando do Senado um aliado seu, o senador Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, e agora o compromisso é de que Davi Alcolumbre, daqui a um ano, em janeiro de 2025, esteja se preparando para reassumir o comando do Senado e, por consequência, o comando do Congresso Nacional. E aí, neste fim de semana, eu procurei alguns senadores, 2 deles me retornaram, porque eu queria saber deles o seguinte: como é que fica o senador Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado no governo Bolsonaro e que agora pode vir a ser presidente do Senado novamente? Vão surgir ainda outros nomes, a disputa ainda vai acontecer, mas ele até aqui se coloca como um favorito para a sucessão do Rodrigo Pacheco, lembrando que tudo na política pode mudar. Como que ele vai ser agora no governo Lula? E aí eu queria trazer uma frase aqui de um senador do MDB que me disse o seguinte: Diego, os governos mudam, mas o Davi não. O modus operandi dele é sempre o mesmo, né? O que o senador quer dizer com isso? Que o Davi Alcolumbre vai continuar sendo o mesmo Davi Alcolumbre do governo Bolsonaro, só que agora ajustado ao governo Lula, mas fazendo as suas articulações de bastidor, buscando as emendas ali para os seus principais aliados, fazendo um jogo político, segurando votação quando tiver que segurar, acelerando votação quando tiver de acelerar. Tudo isso para a gente entender, minha gente, ouvinte da Nova Brasil FM, que a política é um grande jogo e que é muito raro você encontrar um político de verdade que tenha uma ideologia muito marcada. A maioria deles vive desse pragmatismo político, que nada mais é do que um fenômeno de camaleão. Se hoje o presidente da vez é o Bolsonaro, eu me ajusto ao Bolsonaro. Se agora o presidente da vez é o Lula, eu me ajusto ao Lula. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria trazer para você, nosso ouvinte, Nonato, Michele, nesta segunda-feira, é relembrar que a política é símbolo. A gente teve nesse fim de semana o Guilherme Boulos, deputado federal, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, recebendo a ex-prefeita da capital, Marta Suplicy, para um almoço. Os dois se encontraram ali. Onde que foi esse encontro?
para selarem essa chapa, né? Agora só esperando o PT abrir o espaço institucional para acolher a Marta Suplicy de volta. Esse encontro aconteceu na mansão da Marta Suplicy, que fica nos Jardins, a área mais do que nobre de São Paulo. E o Guilherme Boulos chegou dirigindo um Celtinha, um carro bastante popular, digamos assim. Tudo isso porque a política é símbolo. E aí eu não faço aqui nenhum juízo de valor da estratégia do Guilherme Boulos de se agarrar a esse Celtinha chegando numa mansão para dizer que vai defender a população mais pobre, a periferia. Cada um interprete como bem entender toda essa situação. O que a gente precisa se convencer de uma vez por todas é de que a política é símbolo, porque aí a gente consegue ter cada vez um olhar mais crítico para fazer as nossas escolhas e tomar as nossas decisões políticas a partir dessa compreensão. Ainda nesse sentido de que a política é símbolo, Nonato e Michele, eu também trago mais uma notícia desse fim de semana, muito triste, que é a tragédia das chuvas, desta vez no Rio de Janeiro, com mais de uma dezena de mortos até aqui. E o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, que ao longo de todo esse domingo, o dia de ontem, ele acompanhou de perto ali toda a operação das forças de segurança, dos órgãos competentes que estavam atuando ali na questão das enchentes, sobretudo na região da Baixada Fluminense. O Eduardo Paes, ele é um político tarimbado, ele sabe que um prefeito, sobretudo, né, a figura do prefeito, é essa figura que está presente, que está no local do acontecimento, né, que está na linha de frente. E o Eduardo Paes, por várias vezes, né, quando tem alguma tragédia no Rio, alguma coisa nesse sentido, ele coloca o coletinho dele, vai lá para o centro de operações, grava um vídeo, porque ele sabe que a política é símbolo. E porque ele sabe que a política é símbolo, ele também alfineta o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que estava viajando nesse fim de semana, não estava no Rio de Janeiro e ainda assim estava dizendo que estava coordenando tudo o que estava acontecendo ali na capital fluminense. Por fim, eu trago uma declaração também deste fim de semana em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, conversando com apoiadores ali, disse que ele, Bolsonaro, pode ser um cara horrível, mas o outro cara, se referindo ao Lula, é péssimo. Aí cada um, Michele, Nonato, ouvinte, vai aí fazer o seu juízo de valor para saber o que é pior, ser horrível ou ser péssimo, né? Mas eu trago essa declaração do Bolsonaro, que está inelegível até 2030, até que se prove o contrário, para dizer que a política brasileira ela tem muito disso também, que essa fala do Bolsonaro ela reforça, que é a cultura do menos pior. Né? Ninguém naturalmente tem o costume de votar no Brasil no melhor candidato. Você busca o menos pior candidato. Isso, existem vários fatores por trás disso. A gente poderia aqui filosofar e buscar entender até questões históricas e de memória política do nosso Brasil. Fato é que a nossa democracia ela é muito recente, né? E a questão da polarização nos últimos anos, que a gente sabe que não se restringe ao Brasil, ela vem potencializando essa questão da escolha do menos pior, que, claro, está longe de ser o ideal para quando a gente pensa numa política de um país, digamos assim, mais do que em desenvolvimento. Então, o pragmatismo e o mecanismo de camaleão em Brasília, a política como símbolo e essa coisa insistente da gente buscar o menos pior e tantas vezes reforçada pelas próprias lideranças políticas. São esses os 3 pontos que eu trago na coluna Conexão Brasília de hoje para a gente continuar aprendendo e entendendo cada vez mais a política como ela é. Volto com vocês, Michele, Nonato, uma excelente semana. Uma excelente semana. O Diego Amorim hoje trazendo aqui o comentário dele gravado pra gente a respeito desses 3 pontos, como ele bem destacou aí, mas todos indicando que a política é símbolo, Michele. Na verdade, acabou falando de 4, né? Porque incluiu aí essa declaração do Bolsonaro. É isso aí.